Vamos dar prosseguimento aqui, a correção dos exercícios do capítulo de tendências da agricultura brasileira, tendência da agricultura mundial e modernização do campo brasileiro, tá bom? Então aqui, ó, apostila de vocês. Vamos começar aqui. Gente, vamos começar pela questão número 2, tá? Questão número 2 que traz um trecho, né, do professor Milton Santos, saudoso professor Milton Santos. As suas contribuições são presentes em várias temáticas, em vários assuntos cobrados nos vestibulares, no Enem, nas provas, e, obviamente, não seria diferente na parte de agricultura, tá bom? A ciência, a tecnologia e a informação, então, ó, a ciência, a tecnologia e a informação. Então, a gente vai relacionar, inclusive, a um conceito que nós já trabalhamos bastante, que é o conceito de meio técnico, científico e informacional, fazem parte dos afazeres cotidianos no campo modernizado, ou seja, a gente está falando aí de técnicas, de tecnologias, de insumos modernos que são aplicados, né, no campo. Obviamente, essa modernização do campo não tem como objetivo principal melhorar as condições sociais, produzir de fato alimentos, policultura, né, ter uma relação equilibrada com o meio ambiente, diminuir as contradições do campo, as desigualdades. Pelo contrário, né, um processo de modernização dentro de uma lógica do sistema capitalista mundializado, que tem, né, como uma das suas principais sustentações o atendimento dos interesses, né, de um pequeno número de países, de empresas e até mesmo de pessoas, tá bom? Então, acompanhando a modernização brasileira, né, no século XX, o desenvolvimento urbano industrial, nós também tivemos, né, uma modernização muito forte do campo. Lembre-se que o campo passa a ter um duplo objetivo principal: atender, né, as demandas da cidade em termos de oferta de matérias-primas abundantes, baratas, diversificadas, e também a produção de alimentos, né, para atender esse número significativo de pessoas que passam a residir nas cidades, atraídas, né, pela oferta de empregos, principalmente na indústria, no setor secundário. A indústria foi a primeira atividade econômica que se desenvolve na cidade, nas áreas urbanas, e que vai ser responsável pela criação de empregos em massa, né? Obviamente, isso está relacionado também ao dinamismo do setor terciário. E o êxodo rural, então, né, ele é um dos elos, né, dessa modernização do campo e do processo de urbanização, né, essa transferência da população do campo para a cidade, pela modernização, pelo desemprego, pela miséria, pela competitividade, por políticas públicas negligentes e pelas políticas, né, que vão favorecer essa atração, esse desenvolvimento industrial, oferta de empregos, melhores condições de vida, oferta de serviços na cidade, tá? Então, atendendo em matérias-primas, atendendo em alimentos, né? E aí se instalam as atividades hegemônicas, né, que vão favorecer um pequeno número de agentes. Aquelas que têm relações mais longínquas e participam do comércio internacional. Então, a gente pode perceber o comércio, né, mundializado, fazendo com que determinados lugares se tornem mundiais. Nesse contexto, um dos elementos que contribuiu para a classificação do espaço agrário como um meio técnico, científico e informacional, então a gente está falando do processo de modernização, sobretudo aqueles ligados à terceira revolução industrial, a terceira RI, tá bom? Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente fala de um processo, né, de um conjunto de inovações, de mecanismos, de organizações produtivas que ganham corpo em termos mundiais, que são, né, frutos, né, de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, extremamente estimulados, né, pela competição empresarial, pelo processo, né, de transnacionalização da economia, por um processo de Guerra Fria, mas que vão se difundir a partir dos anos 70. Obviamente que essa difusão não foi equilibrada. Quando a gente fala do Brasil, a gente começa a perceber que o Brasil entrou tardiamente naquilo que se chama, né, de capitalismo informacional. E quando a gente fala de terceira revolução industrial, o que a gente precisa destacar? A biogenética, a informática, a comunicação, a robótica, a engenharia, a química fina, os setores ligados, né, aos setores aeroespaciais, certo? Então, tudo isso está relacionado, entre outros fatores, a essa nova realidade criada, trazida pela terceira revolução industrial,
tá bom? Então, quando você fala sobre isso, a gente fala de adubos orgânicos? Não, a gente está falando, né, de um processo de adubação artificial, química, industrial, certo? E a gente vai relacionar isso, obviamente, à questão da qualidade dos alimentos, né, a contaminação do solo, a contaminação dos alimentos, a contaminação dos recursos hídricos, a criação de uma série de patógenos, tá bom? B, utilização de sementes híbridas. Então, a gente está falando aqui dos organismos geneticamente modificados, tá? Estão diretamente ligados à terceira revolução industrial. Então, a gente está falando da biogenética, tá bom? Então, a biogenética está sendo tratada aí. Então, isso permite que determinados tipos de cultivos, eles se adaptem, né, a uma determinada realidade de solo, de clima, de condições naturais que não eram tão apropriadas, tá bom? Então, nós temos aí como objetivo principal aumentar a produtividade no campo, permitindo que territórios, né, que até então não eram tão interessantes assim, ou que possibilitassem, né, um desenvolvimento agrícola, passem a ser. Obviamente, o produto escolhido ou os produtos escolhidos são aqueles que atendem o mercado internacional. Então, a gente está falando principalmente de monocultura de exportação, principalmente, né, as commodities agrícolas, essas matérias-primas, que são a base, que se integram, né, um grupo, um conjunto, né, que são a base da economia mundial, tá bom? Prática de destocamento do solo, gente. Quando a gente fala da prática de destocamento do solo, tem que lembrar daquele modelo, né, agrícola, da agricultura itinerante, da agricultura de roça, onde você tem uma limpeza do solo, inicialmente pela coivara, né, a utilização de técnicas muito antigas, rudimentares, tá bom? Uma limpeza do solo pela coivara, que é a utilização de fogo, né, para uma limpeza rápida, e depois a retirada, o destocamento, né, a retirada daquilo que ainda sobra para fazer a limpeza do solo, restos de raízes, troncos, galhos, né, de maior porte. Então, é o processo de destocamento do solo, para depois, né, passar por um processo de arar o solo para prepará-lo, né, para receber os cultivos, tá bom? Então, aqui está ligado a técnicas antigas, a técnicas arcaicas, né? Muito utilizada, uma prática, né, muito utilizada na agricultura itinerante, certo? Predomínio de sistemas extensivos, não intensivos, certo? Temos lá um quadro comparativo que eu fiz para vocês entre os modelos extensivos e intensivos. Os intensivos, né, a gente pode perceber que são modelos de alta capitalização, que demandam muitos investimentos em tecnologia, em maquinários, insumos modernos, mão de obra qualificada. E com isso, né, você diminui a dependência em relação ao número significativo de trabalhadores, porque você gera a modernização do campo, a mecanização, obviamente isso gera desemprego, e uma grande, né, dependência também, uma menor dependência, né, da extensão, da expansão de áreas, de incorporação de novas áreas para você aumentar a produção, ou seja, você consegue extrair daquela mesma área mais produtos, ou seja, você tem uma produtividade elevada, né? Já quando a gente fala de sistemas extensivos, como a gente tem uma baixa capitalização, nós temos uma grande dependência da extensão territorial, da utilização de mão de obra, né? Terra e trabalho, e uma maior dependência, né? do próprio meio natural. Tá bom? Então, quando a gente fala do sistema intensivo, a gente está falando de uma alta produtividade. Quando a gente fala do sistema intensivo, a gente está falando de uma menor dependência do meio natural, porque a gente corrige o solo, né? Porque se corrige o solo, se pratica uma irrigação artificial, você tem a utilização de sementes geneticamente modificadas, né, temos a utilização de mão de obra qualificada, tá? Então, nós temos esse comparativo aí. Já os sistemas extensivos, né, como, por exemplo, aqueles que caracterizam a agricultura itinerante, a agricultura familiar, de certa forma, a agricultura de plantation, né, as plantations antigas, não a plantation moderna, são exemplos de sistemas extensivos. Então, sempre quando a gente fala de agronegócio, de agricultura moderna, a gente está falando de sistemas intensivos, tá bom? Prática de manejo de culturas, não, a gente está falando, né, quando a gente fala de modernização do campo, a gente está falando sobre uma utilização intensiva de monoculturas de exportação, voltadas, né, para atender essas demandas mercadológicas.
Diferentemente, quando a gente pensa numa agricultura familiar, numa agricultura orgânica, numa agricultura ecológica, que pratica o manejo de culturas, uma associação de culturas, uma rotação de culturas, técnicas, né, que busquem que buscam preservar o solo, tá bom? Dentro de um entendimento de sustentabilidade, integrando não somente interesses econômicos, mas também os interesses sociais e ambientais, tá bom? Então aqui a gente está falando sobre a utilização de sementes hídricas como um dos ramos aí da terceira revolução industrial, a biogenética, como um grande exemplo, né, da chegada do meio técnico, científico e informacional no espaço agrário, como a questão está exigindo. Tá certo? Gente, alguma dúvida na questão número 2? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos entender que está tudo tranquilo. Vamos lá, então. Vamos partir aqui para a próxima questão. Pegar a questão de número 3. Nova Friburgo é um dos principais polos da agricultura orgânica da região serrana e um dos maiores produtores de hortaliças, né, do estado. Então, a gente está falando aí de uma especialização econômica de Friburgo, entre outros municípios próximos, né, uma tendência muito forte para hortifruti granjeiros, certo? Então, vamos lá. Pegando essa temática aí trazida pelo texto, na tentativa de contribuir para a sustentabilidade. Então, gente, quando a gente fala de novo de sustentabilidade, a gente está falando na obrigatoriedade de você integrar interesses econômicos, interesses ambientais, interesses sociais, de forma a garantir pelas gerações futuras condições de sobrevivência, solo, água, atmosfera, né, que garantem essa sobrevivência. Tá bom? Então tá aqui, ó, na tentativa de contribuir para a sustentabilidade ambiental, hoje está sendo difundida a chamada agricultura orgânica, né, que vem ganhando corpo, vem ganhando espaço, vem aumentando seu nicho de mercado. Uma parcela significativa da população passa a questionar e ter um senso crítico sobre a questão da qualidade alimentar, sobre as questões de saúde, e ao mesmo tempo, né, uma crítica socioeconômica muito forte, político-social também muito forte, uma vez que eles identificam, né, que grandes empresas trazem um aprofundamento das problemáticas socioambientais, socioeconômicas, então elas praticam os famosos 5 R's, né? Entre eles, o repensar, o recusar, né? Então, preferindo aí a agricultura familiar, a policultura, um regionalismo, né? A compra de produtos regionais, beleza? Então, nós temos essa preferência aí da agricultura familiar, da agricultura orgânica que cresce. Assinale a opção que apresenta corretamente as características desse tipo de agricultura. Então, a gente está falando características, né, da agricultura orgânica. Tudo bem? O que acontece, meus amores? Quando a gente fala de agricultura orgânica, a gente está pensando na não utilização de defensivos químicos, né? De adubos, de fertilizantes, de qualquer tipo de agrotóxicos, né? Pesticidas, fungicidas, herbicidas. Obviamente, quando a gente fala de agricultura orgânica, essas características, elas não se restringem apenas a essas características, né? Elas transcendem. Então, a gente está falando também de interesses sociais, de equilíbrio, né, ambiental, de toda uma interação. Obviamente, né, quando a gente fala de uma agricultura orgânica, ela não é sinônimo atualmente de agricultura familiar, infelizmente. Tá? Por quê? Principalmente a partir da Revolução Verde, do avanço da modernização do campo, nós percebemos que as grandes empresas de insumos, elas passam a impor uma agenda com a permissão, com o apoio das políticas públicas. Então, aquilo que era praticado, né, de uma agricultura familiar e orgânica passa a modernizar. Então, o agricultor familiar ele se vê obrigado ou não tem um acesso à informação e passa a utilizar cada vez mais, né, adubos industriais, venenos, né? E com isso nós temos prejuízos muito sérios, tá bom? Certo? Então, de uma forma geral, né? São características, né, gerais, certo? Então nós temos aqui, olha só,
pouca mão de obra, muita tecnologia, cultivos voltados ao mercado interno e uso de adubos oriundos de compostagem, certo? De uma forma geral, a gente está falando da utilização de muita mão de obra, por se tratar de um sistema extensivo, principalmente, de uma forma geral. Muita tecnologia. Não, a gente pode perceber que pouca mão de obra e muita tecnologia são características de sistemas intensivos ligados à agricultura convencional, né? Aquela praticada pelo agronegócio. Cultivos voltados ao mercado interno, beleza, principalmente policulturas, né? Uso de adubos oriundos de compostagem, legal, né? Então tá aqui. B, muita mão de obra, pouca tecnologia, cultivos voltados para exportação, geralmente são cultivos voltados ao setor interno, né, ao mercado interno. Rômulo, quer dizer que não existe nada da agricultura familiar que é exportada? Não existe nada da agricultura orgânica que é exportado? Claro que existe, mas o direcionamento é principalmente para atender o mercado interno, diferentemente das commodities agrícolas que vão atender principalmente os interesses internacionais. O uso de herbicidas também está fora, né? Nós temos técnicas de controle de pragas ligadas ao equilíbrio biológico, ligadas, né, à utilização de técnicas sustentáveis. Muita mão de obra, pouca tecnologia, né? Temos aqui, ó, cultivos voltados ao mercado interno e uso de adubos oriundos de compostagem. Então, bacana, né? Pouca mão de obra. Então, aqui nós já temos aqui um problema, pouca tecnologia, cultivos voltados à exportação também está fora, e o uso de herbicidas também está fora. Olha aí, muita mão de obra, beleza, muita tecnologia está fora, cultivos voltados para exportação também está fora, e o uso de adubos inorgânicos também está fora. Então, nosso gabarito, a única que apresenta todas as características, né, que podem estar, de certa forma, de novo, repetindo, né, de forma geral, relacionadas à agricultura orgânica, está no item C, na alternativa C. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa mal explicada? Algum equívoco? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando sempre que eu não consigo acessar o chat agora. Não? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Questão do Enem. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Tá? Então, questão do Enem. Ó. Há 5 anos, as plantações de algodão em Burkina Faso, as maiores da África Ocidental, vêm sendo contaminadas. Então, nós temos aqui, ó, detalhe, contaminados por organismos geneticamente modificados. É o que tudo indica, o país é apenas o ponto de partida, ou seja, ó, há uma tendência de avanço da agricultura, né, empresarial, do agronegócio, para a expansão dessa tecnologia, que traz enormes benefícios às empresas. Então, nós temos um desequilíbrio muito forte, uma prioridade econômica. Então, os interesses sociais e ambientais são colocados de lado. Com relação ao lucro obtido pelas produtoras de organismos geneticamente modificados, então, olha só, a questão está perguntando, podia perguntar sobre qualquer coisa, ou, pelo menos, poderia se perguntar de muitas coisas, né? O leque de possibilidades a partir desse texto é muito grande, mas a questão que é o seguinte, com relação ao lucro, repare que a gente não está falando aqui da onde que vem o lucro do empresário agrícola, daquele latifundiário, daquele pecuarista, né? Não, está perguntando em relação às empresas ligadas à produção de organismos geneticamente modificados. Geralmente, né, produzidos, a gente vai relacionar de novo aqui a terceira revolução industrial. Então, a gente vai estar falando de um processo de produção de tecnologia que exige muitos investimentos, exige muita mão de obra qualificada. A gente está falando aqui da biogenética e eu quero que vocês lembrem de outro conceito chamado de tecnopolos, né? Beleza? Então, nós temos um processo de áreas de desenvolvimento de alta tecnologia, tecnopolos, tá bom? Que é justamente o resultado da aproximação de produção, áreas de produção ligadas à terceira revolução industrial, setores, né, ligados à terceira revolução industrial, se aproximando de áreas de produção de tecnologia, universidades, centros de pesquisas, laboratórios, tá bom?
Então, da onde que vem grande parte dessa lucratividade? A gente pode relacionar, inclusive, a divisão internacional do trabalho, o domínio financeiro e o domínio tecnológico. Quando a gente fala da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, um dos aspectos característicos da DIT atual, da globalização, é o pagamento de royalties de tecnologia para os países, né, de origem dessas patentes, e principalmente os países centrais, principalmente as grandes empresas sediadas nos países centrais. Por outro lado, mesmo tecnologias produzidas fora dos países centrais, elas são patenteadas. Como assim, Rômulo? Por exemplo, muitas tecnologias produzidas no Brasil, elas são patenteadas nos Estados Unidos, que é o país de maior número de patentes, né, que nós temos. Então, isso leva a um processo de transferência, tá? Então, propriedade intelectual que rende royalties sobre as patentes, sementes e insumos. Então, por exemplo, é uma realidade extremamente, né, oligopolizada. Então, a gente pega, por exemplo, um pequeno número de empresas que controla grande parte dessa tecnologia, da produção de insumos e de sementes. Destaques aí muito fortes para Monsanto, né? Uma estadunidense Monsanto, que recentemente se fundiu em termos empresariais com a gigante alemã Bayer, a Bayer, né, adquirindo a Monsanto, né, gerando um processo de fusão empresarial, na verdade, que os ambientalistas passaram a chamar de casamento dos infernos, aumentando ainda mais a concentração empresarial no setor, tá bom? Beleza? Então, nós temos aqui o nosso gabarito, tá bom? Então, lembrando sempre aqui em relação ao comando da questão. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos dar prosseguimento. Tá? Questão número 5. Também é uma questão do Enem, né? Também é uma questão do Enem. Tá aqui, ó. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Então, galera, se está apresentada no texto, a gente precisa recorrer ao texto, tá? Vamos lá. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos, então a gente está falando aí, ó, de agricultura ecológica e produção orgânica, está ganhando relevância em diferentes partes do mundo, aquilo que a gente falou sobre o aumento do nicho de mercado, tá bom? No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado, ó, permaneça marginalizado na agenda de prioridade das políticas agrícolas. A gente pode falar de uma realidade histórica, né, de um grande domínio ou influência por parte de grandes senhores de terras, grandes latifundiários, grandes exportadores da esfera política. Então, muitos vestibulares chamam a atenção para a realidade atual, da chamada bancada ruralista, tá? Tem que lembrar disso aqui, ó. O pessoal que vai fazer, inclusive, prova do PISM, tá? Cobra-se bastante. Bancada ruralista. Às vezes, essa expressão não aparece na prova, como aconteceu aqui, mas a ideia está aqui, ó. Gente, o que é a bancada ruralista? São aqueles representantes, né, do Legislativo Federal, do Congresso Brasileiro, bancada ruralista, aqueles representantes, né, do Congresso Brasileiro que estão representantes diretos ou são representantes diretos ou indiretos de grandes pecuaristas, grandes senhores de terras, grandes latifundiários, grandes grileiros, grandes, né, empresários agrícolas. Isso aqui representa mais de 50% do Congresso brasileiro. Então, vocês podem perceber o peso que esses representantes, né, eles têm. Então, dentro dessa realidade, nós temos uma prioridade de políticas públicas muito ligadas, né, ao favorecimento de grandes empresários. Em contraposição, o que nós temos? Um prejuízo muito grande à agricultura familiar, um baixo auxílio à agricultura familiar, à agricultura orgânica. Então, isso justifica o texto, né, falando sobre marginalização. Tá bom? Beleza? Então, a gente pode perceber isso, né? Nesses contextos de crise,
a gente pode perceber que isso gera, né, o governo, né, criando um favorecimento para um auxílio entre grandes banqueiros, grandes empresários e, né, o pequeno agricultor, o pequeno empresário, ele fica à margem, né, dessa prioridade dada pelo Estado. Então, outras pautas, como, por exemplo, da reforma agrária, também ficam, né, prejudicadas, entre outros fatores. Tá legal? Então, vamos lá. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir essa marginalização apresentada no texto, tá? Então, subsidiar cultivos de base familiar, então, auxiliar cultivos de base familiar, entendendo que a agricultura familiar, certo? É aquela que principalmente, uma parcela, né, dessa agricultura familiar, que se dedica à produção agroecológica, tá bom? Favorecer práticas de fertilização química? Não, né? Fertilização orgânica, compostagem, restringir o emprego de maquinários modernos, assim, não tem a máquina não é ruim. O motivo, a questão da máquina é o seguinte: por que ela está ali? Ela não está ali para auxiliar, para favorecer, ela está ali para aumentar a produtividade. Então, né, gera um processo de marginalização. Inclusive, aquele pequeno agricultor que não consegue se modernizar, ele é engolido, né? Ele não consegue competir no cenário, tá bom? Mas foge aqui da proposta da questão. Controlar a expansão de sistemas de irrigação. Então, se você, de novo, né? O sistema de irrigação ele vai favorecer a grande empresa, a grande empresa agrícola. E vai trazer uma infinidade de problemáticas ambientais, como a salinização do solo, né? Entre outros aspectos. Mas, da mesma forma que a C, a D também foge da proposta do texto. Tá legal? Visto que o emprego de maquinários e os sistemas de irrigação são ligados à agricultura empresarial, ao agronegócio, a sistemas intensivos, tá bom? Regulamentar o uso de sementes selecionadas, então, é a mesma coisa. Sementes selecionadas, sobretudo que nós chamamos de organismos geneticamente modificados, né? Elas são ligadas ao sistema intensivo, à agricultura familiar. Né? Marquem bem essa expressão. Nós temos a utilização, né, na base familiar orgânica de sementes crioulas, né? De sementes, né, que permitam a reprodução. Lembre-se que, propositalmente, as sementes geneticamente modificadas, de uma forma geral, elas são inférteis, né? Para gerar dependência da compra. Tá bom? Então, tá aqui, ó, nosso gabarito. Item A. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Beleza? Então, é isso.